Longos dias e belas noites para todos que estão me assistindo agora. Como você leu no título desse vídeo, eu vou falar aqui um pouco sobre o filme da Torre Negra, que é baseado na série de livros da Torre Negra, que é como se fosse O Senhor dos Anéis do Stephen King. Pra quem não conhece ainda, a série conta a história do último dos pistoleiros, o Roland Deschain, em sua jornada até a Torre Negra. E o que é a Torre Negra? A Torre Negra é basicamente o centro de todos os universos. Então, com a ameaça à Torre Negra, todos os universos ficam ameaçados e a missão do Roland é salvar a Torre Negra, salvando todos os mundos dentro de todos os universos. Eu demorei praticamente a série inteira de livros para entender como isso funcionava, mas é basicamente isso. A minha história com a Torre Negra é que eu comprei o primeiro livro da série, Pistoleiro, numa promoção no Submarino, e eu trabalhei um final de semana inteiro como fiscal do Enem, em 2013, para poder comprar esse box aqui que vocês estão vendo do meu lado. Eu comecei a ler a série em 2012 e acabei de ler somente esse ano, tipo, alguns meses atrás. A saga tem uma mistura muito grande de referências, principalmente de Tolkien. Então, se você já é fã do Stephen King, se você é fã de Tolkien, se você curte um faroeste, se você gosta de umas histórias muito complexas, a Torre Negra é a próxima saga que você tem que ler. Durante a jornada do Roland até a Torre Negra, ele encontra alguns parceiros e o primeiro deles é o Jake, que também aparece no primeiro filme. E agora eu preciso avisar uma coisa. O filme é quase inteiramente diferente do livro, então se você lê os livros e está esperando uma adaptação muito fiel, não vá esperando isso. E se você acabou de ver o filme e quer ler o livro, não espere exatamente o que você viu no filme. Com isso dito, você que ainda não leu os livros, pode parar esse vídeo agora, você vai lá, lê os 8 livros e depois você volta e termina de ver esse vídeo, valeu? E agora começa o spoiler. O primeiro ponto de diferença entre o filme e o livro é: o Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Essa frase impactante é a primeira frase do livro e o filme não começa exatamente assim, já deixando um pouco frustrado o leitor ávido. O filme se passa muito mais no nosso mundo do que no mundo do Roland. E o Roland está realmente atrás do Homem de Preto, mas essa perseguição não fica muito clara durante o filme. No livro ele está realmente correndo atrás do cara e encontrando vestígios da passagem do cara nos lugares. Outro ponto interessante sobre o pistoleiro e o Homem de Preto é que o pistoleiro é muito mais motivado pela sede de vingança do que pelo chamado da torre em si. A gente só vê esse brilho nos olhos em relação à torre um pouco no final do filme, quando ele pede ajuda do Jake. Ele não é totalmente apaixonado pela torre quanto no livro. O segundo ponto é exatamente o Homem de Preto, ou Walter das Sombras, ou Martin, ou John Farson, o Homem de Muitas Faces. Enquanto no livro ele é um personagem que interfere na história de forma meio obscura, no filme ele tem uma posição de comando muito grande e ele é muito violento e maldoso. No livro, quando ele finalmente consegue parar para conversar com o Roland, confabular, como se diz, ele explica muita coisa pro Roland, prevê o futuro do Roland e faz tudo isso de forma muito pacífica, entre aspas. Depois dessa confabulação, o Homem de Preto supostamente morre após se passarem muitos anos e ele volta a aparecer no background da história vez ou outra. Aí no filme ele morre depois de um tiroteio sinistro, mas será que ele morre mesmo? Terceiro ponto de diferença, é hora de falar do menino Jake. O Jake, que é basicamente o centro dramático inteiro do filme, não é mesmo? No livro, o Jake é um menino dos anos 70, filho de pais ricos e negligentes, e que morre atropelado depois de ter sido empurrado na frente de um carro pelo Jack Mort, que é o mesmo cara que empurra a Susana, a Odetta, na frente do trem, fazendo ela perder as pernas. Jake vai parar no mundo do Roland depois de morrer, e o pistoleiro encontra o menino pela primeira vez num posto de parada no deserto. Ele começa a desenvolver uma afeição ainda meio que fria com o menino, tão fria que, ao final do primeiro livro, o pistoleiro escolhe confabular com o Homem de Preto ao invés de salvar o Jake, causando a segunda morte do menino Jake, mas não antes de ele dizer a máxima: "Vai então, há outros mundos além deste". E realmente há outros mundos, tanto que um dos Jakes de um dos mundos começa a ter crise existencial, se perguntando se ele morreu mesmo ou não. E aí, depois de muita crise existencial, ele consegue passar para o mundo do Roland,
com a ajuda do Ed e da Susana, através do portal na casa monstro que aparece no filme. A cena do filme acaba sendo um pouco decepcionante porque o Jake nunca conseguiria ter passado daquela casa sem a ajuda do Ed e da Susana. Então essa foi uma cena um pouco decepcionante do filme. O quarto ponto de diferença do livro para o filme são os servos do Rei Rubro. No filme a gente vê muito claramente o trabalho deles tentando derrubar a Torre Negra com o uso dos sapadores, que a gente só vai começar a ver lá pro quinto livro da série, que é o Lobo Scala. No filme nós temos sinais claros da North Central Positronics e da Sombra Corporation. E vemos também os vampiros, os Cantoi, que são aqueles seres com caras de animais que usam máscaras de pele humana para cobrir a sua verdadeira face, e também os humanos malvados. Outro ponto diferente dos livros, ainda falando sobre os servos do Rei Rubro, são os sapadores. No livro, eles têm prazer em sapar, que é utilizar o poder mental deles. Alguns têm consciência clara de que eles estão derrubando os feixes de luz e destruindo a Torre Negra, outros nem tanto, mas a atividade de sapar é muito prazerosa para eles, enquanto no filme ela é uma tortura, ela é uma obrigação. Pouquíssimos sapadores se rebelariam contra o trabalho que eles faziam, mas com a ajuda de apenas 3 deles, o Catete consegue destruir Alguciento, que é a cidadezinha onde os sapadores ficam, no livro. E logo no primeiro filme eles já conseguem destruir Alguciento, sem nem a morte de um personagem importante no Catete, não é mesmo? Mas seguindo em frente, vamos falar sobre o fato da destruição de Alguciento logo no primeiro filme, que é a minha quinta observação. Alguciento já foi destruído no primeiro filme e o Roland já sabe dos portais, então isso pode implicar em algumas mudanças na adaptação da história. Eu acho que muito provavelmente a gente não vai ver o Monoblane e nem as Calas, porque são pontos de transição muito importantes na história e com a existência dos portais talvez não sejam tanto. O segundo filme provavelmente vai trazer o Ed e a Susana, porque eles são muito essenciais na história, mas eu ainda me questiono se a gente vai ver o Padre Callahan e o Bebê Aranha Mordred, se a gente vai ver o passado do Roland e Magis com a Susan, e se vai aparecer o famoso Stephen King, que é o porta-voz do Gunn. Será que ele vai aparecer nos filmes? Já sabemos que a Tart Corporation vai ser fundada, mas como as coisas vão se desenrolar é um mistério total e a gente está de olho. Agora uma última observação muito importante, que não é exatamente uma diferença, mas que chamou muito minha atenção, é aquilo que o Walter está segurando na cena da loja de armas é o 13 preto? Fica aí o questionamento. O filme é aproximadamente 90% diferente do livro, mas isso não me deixou chateada por apenas um motivo. E se você ainda não terminou de ler o 7º livro da série, eu sugiro que você não escute o que eu vou dizer a seguir. É um spoiler muito especial do último livro. O motivo pelo qual não fiquei chateada com as mudanças no filme é que, como a gente vê no final do último livro, o fardo do Roland é salvar a torre de novo, 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 por todo sempre, ou até ele supostamente fazer certinho. Então eu interpretei o filme como uma das milhões de tentativas do Roland de salvar a torre. E se você interpretar dessa forma também, vai ser apenas como se fosse a mesma história contada de forma diferente, porque é uma das formas diferentes que o Roland tenta salvar a torre. Os fãs do livro não necessariamente precisam odiar a série de filmes. Então é isso, galerinha. Esse foi o meu primeiro vídeo real do canal. E a Torre Negra é um tema meio megalomaníaco, mas eu já li todos os livros, já vi o filme e eu tô muito ansiosa pelos próximos filmes, que a gente não sabe quando vai sair, mas que a gente tá de olho. Então se você gostou desse vídeo, você pode dar aquele likezinho aqui embaixo, você pode se inscrever no seu canal, e eu soube que tem um sininho aqui embaixo, que se você clicar nele você recebe notificação dos meus próximos vídeos. Então se você quiser saber quando eu lançar vídeo novo, você clica no sininho lá também. E acompanha aqui o canal que vai ter muito conteúdo maneiro pra você e pra toda a sua família. Novamente, longos dias e belas noites pra você.